ó Yalxa, ó Yal, ó Yalxa, ó Yal, ó Yalxa, ó Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalxa. Gratidão, papai. Amados irmãos, o que acontece? Papai nos trouxe entendimento a respeito do momento que papai Yalxa morreu. Papai Yalxa morreu e ele era homem. E ele desceu aonde? Nos lugares profundos da terra. E ele permaneceu lá quanto tempo? Aproximadamente 3 dias. Ok? Com isso, as coisas tendem a repetir. A partir do momento que nós morremos lá em cima, também descemos para esse lugar inferior do que a gente tinha. Lugar inferior, corpo inferior, né? Lá nós tínhamos um corpo glorificado, um corpo celestial. Nós tínhamos uma condição de honra e também tínhamos nossas posses. Porque a herança já tinha sido o quê? Repartida. Por isso que fala, por um pouco de tempo, o teu povo santo herdou a herança, mas vieram nossos inimigos e pisotearam o teu santuário, falando das coisas celestiais. Então, quando papai desceu, ele permaneceu ali pregando para aquelas almas que estavam ali aguardando o quê? A vinda daquele que tinha que descer. Por quê? Porque ninguém acende o céu se não passar pelo evangelho. Tem que passar pelo evangelho. Então o papai, ele veio lá e pregou para eles que estavam no seio de Abraão, que estavam na esperança. Por quê? Porque eles não se justificam a si mesmos, precisa do justo para justificá-los. Mas eles não eram ímpios nem pecadores. Eles eram pessoas que realmente são a semelhança de Abraão, são da fé. Papai permaneceu ali durante 3 dias aproximadamente. Depois ele foi ressuscitado. Quando foi ressuscitado, ele pegou também e fez o quê? Ele levou cativo o cativeiro e subiu lá em cima. E a gente já viu isso, aonde ele colocou no átrio exterior. E quando vai chegar o momento que aqueles que estão no átrio exterior vão ser transportados para o átrio interior, colocar debaixo aonde? Do altar de incenso, ok? Debaixo do que? Das petições ali. Consolo. O consolo. É um consolo. Mostrando que Ial não vai esquecer eles, não. Não vai esquecer. E aí a gente faz um link com Davi, né, irmãos? Davi, ele fala sobre que Ial não esquecerá ele na morte, né? Salmo 16. Vamos abrir Salmo 16. Salmo 16, 9. Salmo 16, 9. Salmo 16, 9. Todos acharam? Página 876. Diz assim: por isso, meu coração se alegra, minhas entranhas exultam, a minha carne repousa, quer dizer, dorme, repousa em segurança. Pois não abandonarás minha vida no Sheol, na morte, nem deixará que o teu fiel veja a cova. Quando fala deixar o fiel, por quê? Porque esse é um fiel do seu pai. Ele é fiel ao seu pai. E nós já vimos que o antimachia não é fiel ao pai dele. Porque você viu ali que o pai dele persegue a mulher em Apocalipse 12 para matar. E ele transporta a mulher com as asas da grande águia para o deserto, longe da vista do dragão, longe da vista de Satanás, mostrando que ele não é fiel ao seu pai. E uma das características principais desse que é fiel a seu pai é exatamente fidelidade. É assim também o que aconteceu para o pai dele. O pai dele também era fiel ao pai dele, entendeu? Fiel a Ial.
E ele recebe de Ial forte valente a condição de Yalcha, também provado na fidelidade. Porque os irmãos mais velhos dele foram reprovados na fidelidade com o pai, mas ele foi fiel ao seu pai. Por isso ele é referido com esse título de fiel e verdadeiro. Por quê? Porque ele é o que ele é. Ele não é falso, ele é verdadeiro. E a sua mensagem é verdadeira. Então, quando nós abrimos aqui, está falando isso. Ele remete àquele que fará justiça. Olha só, Salmo 16, versículo 9. Davi que escreveu esse salmo, e ele fala: por isso meu coração se alegra, minhas entranhas exultam, pois e a minha carne repousa em segurança, pois não abandonarás minha vida no Sheol. Viu? Por que não abandona? Porque na hora certa vai o quê? Vai ressuscitá-los, dando um corpo novo para eles. E não nem deixará que o teu fiel veja a cova. Qual que é esse fiel aqui, irmã Kátia? Que fiel é esse? Pode repetir a pergunta. Ai, mano, tá voando aí, né? Ó, pois não abandonarás minha vida no Sheol, nem deixarás que o teu fiel veja a cova. Quando fala assim, nem deixarás o teu fiel veja a cova, está falando, o que você entendeu dessa frase? Eu entendi que eu acho que é com. Acho não, né? Que a gente tem que falar com essas coisas de achar. Micael, O quê? que não morrerá, né? Não vai morrer nessa terra. Não vai Não morrer nessa terra. Não vai experimentar a cova. Quer dizer, não vai morrer nessa terra. Porque vai ser arrebatado vivo. Por isso falo, nem o teu fiel veja a cova. Quer dizer, não vai morrer nessa terra. Vai ser arrebatado vivo. Então, faz um link com o quê? Faz um link com Apocalipse 3. Vamos lá? Vamos pegar aqui Apocalipse 3. Ainda tá dando, sabe? Apocalipse 3, versículo 10, olha. Apocalipse 3:10. Tá falando assim: visto que guardaste minha palavra de perseverança. Falando com o anjo, tá? Tá falando com o anjo Filadélfia. Visto que guardaste minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. Também ele fala que virá sobre o mundo inteiro para submeter à prova os habitantes da terra. Por que ele não é submetido à prova, irmã Laís? Por que ele é poupado dessa prova que há de vir sobre o mundo inteiro? Porque ele é fiel, irmãos. Uma pessoa fiel precisa ser provada? Não, porque ela já se mostrou fiel. Então é essa a condição lá atrás, que a gente pega mostrando que prova é essa? É a prova da tribulação. Isso está em Daniel 12. Vamos lá. É assim que a gente estuda a escritura, tá, irmãos? É passeando nos links. 1811. Ó, a Daniel 12:1. Aqui ele já mostra o nome do fiel. Até então, falou fiel. O fiel é uma sabedoria de Ial, mas não se falou o nome. Aqui ele fala o nome. Fala assim: nesse tempo, levantar-se-á Micael. Porque lá em cima está o título. Qual que é o título lá em cima? O tempo do fim. O tempo do fim. Então fala, nesse tempo levantar-se-á Micael, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do seu povo. Será um tempo de tal angústia que jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem.
mas nesse tempo o teu povo escapará. Viu? Aqui ele está fazendo uma promessa para o fiel, o mensageiro de Filadélfia. Então, se aqui está falando que o mensageiro de Filadélfia, aqui ele chama Micael e fala que ele se conserva junto com os filhos do seu povo. Se ele conserva junto com os filhos do seu povo, e ele é o mensageiro de Filadélfia, significa que os de Filadélfia é o seu povo. Entenderam? Os de Filadélfia é o seu povo. E aqui ele fala, vai acontecer nesse tempo do fim, uma tribulação, uma situação que fala, será um tempo de tal angústia, como jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo, o teu povo escapará, isto é, todos que se encontrarem escritos no livro. Então aqui ele fala, lá ele está falando que porque ele não renegou, né, manteve perseverante, ele vai ser poupado. Aqui mostra quem é esse que é poupado, Micael, que se conserva junto ao seu povo. E aqui faz uma promessa agora para o povo, falando, o teu povo escapará. Porque em Apocalipse 3 já está falando, você, mensageiro, escapará. E agora em Daniel 12 está falando, não é só você, mas o teu povo que se conserva com você também escapará. Ok? Então, começa assim. Começou explicando que existe um tempo de tribulação muito terrível e está caminhando. Mas enquanto esse que retém a manifestação, e hoje a gente sabe por que ele retém. Por quê? Porque ele é o herdeiro. Ele recebeu as vestes, ele recebeu o manto, e ele já foi sacrificado uma vez lá em cima. E quando nós lemos a palavra de Saulo Paulo, o apóstolo, ele fala assim, olha, o cordeiro morreu uma vez por nós. Papai já morreu aqui. O outro cordeiro já foi sacrificado lá em cima uma vez, não precisa ser sacrificado de novo. Por quê? Porque aqui embaixo o cordeiro já morreu. E lá em cima o outro cordeiro já morreu. Entenderam? Então se cumpre aquela passagem para a purificação dos sacerdotes, se matava um cordeiro de manhã e um à noite. E eles tinham que ser sem mácula. É a representação da mácula, o quê? Da mácula, só Papai Yaucha vindo em carne, ele não teve mácula. Por que só Papai Yaucha não teve mácula quando veio irmã Marinalva? Porque ele não cometeu pecado. Ah, mas essa resposta tá muito ruim. Você viu o estudo que a gente falou que foi colocado um embriãozinho? Não foi concebido no pecado. Também não, irmã. Ele não foi concebido. Ele foi... não teve o gene da serpente. Muito bem, isso mesmo. Então, Papai Yau colocou dentro do útero de Maria um embriãozinho já pronto. Um embriãozinho pronto. Ele foi o único que foi colocado assim. Por isso Gabriel fala assim. Como é que Gabriel fala? Ó, Gabriel fala assim, do teu ventre você vai ganhar, vai dar à luz um menino e vai dar o nome para ele de Yaucha, porque ele será chamado filho do Altíssimo. Tá falando que é filho de Maria? Não. Tá falando que ele é filho do Altíssimo. Não é Maria, mãe de Zeus, nada disso. Entendeu? Ele é filho do Altíssimo, ele é o único filho do Altíssimo. Entendeu? Ele é só o filho de Yau, não tem outro. E aí o que acontece? Ele pega e ele, a partir dele, ele cria por vontade de Yau, porque ele sempre faz a vontade de Yau. Ele nunca deixou de fazer a vontade de Yau, ele fazia a vontade de Yau, e é tanto por esse amor, e o amor, ele é uma atitude de obediência.
Você ama tanto alguém que você faz os gostos da pessoa. Então ele amava tanto seu pai que ele fazia todo o gosto. E o pai amava tanto ele por ser um filho tão obediente que fez um plano. Qual o plano? De trazer ele de volta para ele. Muito lindo. Entenderam? Então, só que é um plano que precisa de derramar de sangue para poder redimir aqueles que não foram obedientes. E é uma condição nossa, porque Shaul Paulo, ele deu essa dica, mas custamos a entender a dica. Qual dica? Que o espírito, ele peleja contra a carne e a carne contra o espírito. Por quê? Porque o DNA, e isso foi ensinado pelo mensageiro de Sardes de forma errada, falando que o DNA do homem é o DNA de Ial. Na realidade, o DNA do homem é o DNA da serpente. Exato. É duro falar e vocês ouvirem isso, mas é por isso que precisa toda a carne ser destruída. Porque se a carne do homem não tivesse o DNA da serpente, não precisaria. Já não tem o DNA da serpente? Não tem o DNA da serpente e é isso que luta. Porque o DNA da serpente luta contra o espírito de Ial. E o espírito de Ial luta contra o DNA da serpente. E é por isso que a gente muitas vezes faz coisas que a gente não queria fazer. Por quê? Fizemos sem vigiar, sem dominar a carne. E é por isso a necessidade de hoje, buscar crescer, buscar amadurecer, se alimentar, se fortificar no espírito. Papai Alcha, ele veio e você viu que ele era diferente. Ele era diferente, irmãos. Diferente. Entendeu? Você vê que ele era diferente, mas ele era homem. Mas não foi feito através de sexo. E nem podia ser. Por que não podia ser, irmão Ed Clayton? Por causa que o DNA do ser humano estava totalmente contaminado com o DNA do Mas quando fez Adão e Eva, eles não tinham ainda DNA da serpente. Porque para Yahshua ser oferecido pelos nossos pecados, teria que ser puro. Então ele foi enviado como um embrião pronto. Foi enviado como um embrião pronto. Então ele não tinha o DNA. Mas e Adão e Eva? Tinha o DNA da serpente? Não. Não tinha. E aí por que apesar de não ter, eles experimentaram a morte? Porque Eva traiu Adão com a serpente. E aí ela teve relações com a serpente. Foi por isso que Adão foi expulso? Porque depois que a Eva fez isso com a serpente, ela também ensinou a relação sexual com Adão. Então você acha que é por isso que eles foram expulsos do paraíso? Vocês acham isso também, irmãos? Que eles foram expulsos do paraíso por conta... por causa da desobediência. Falou, você não vai comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Vocês não vão comer. Foi dada uma ordem, entendeu? Então, a atitude se tivesse dado uma ordem, faça sexo com a serpente, se tivesse feito, eles tinham sido desobedientes? Não. Vocês têm que entender que Ial, ele dá ordens. E a gente obedece à ordem, e se a gente obedecer à ordem, a gente vai continuar servindo Ial. Então, o de Adão, qual foi o de Adão? Se ele falou para Adão, você não vai comer, e ele come, ele não desobedeceu também, não? Mas ele não comeu da... Desculpa aqui. Ô irmão, veja bem, presta atenção, olha, vem aqui casal, ó, tá vendo aquela árvore ali? Vocês não vão comer dele não. Se ele foi lá com a mão, ou se a mulher dele pegou com ele e falou assim, olha que fruto bonito, eu peguei daquela árvore, ó, realmente é bonito, eu dei uma mordida,
Morde para você ver como é gostoso e eu não morri. Por quê? Foi falado, no dia que você comer, você vai morrer. Mas eu não morri. Agora, existia uma árvore e um fruto, uma fruta? Veja bem, irmão. Você falar assim, o fruto é uma representação. Entendeu? Você tem a árvore da vida, ela é uma representação de quem? Do inimigo. A árvore da vida? Presta atenção, irmão. Da vida. Não boia não, você está boiando. Vamos lá, presta atenção. A árvore da vida é uma representação de quem, irmão Beethoven? Micael. Micael e Yalcha. Yalcha, Micael. Ok? Anjo da vida. Você tem que lembrar que a vida é a árvore. O fruto é o quê? Não. Destruamos a árvore com seu fruto. Quem que é a árvore da vida? Yalcha. Quem que é o fruto? Micael. Destruamos a árvore com seu fruto, para que não seja lembrado mais o seu nome. A gente fez o estudo, irmãos. Pegamos lá e mostramos na palavra que fala, a sabedoria é como uma árvore da vida. É como uma árvore da vida. Nós fizemos, né, irmão André? Mostrando ele que Isaías 11 fala que ele é a raiz, né? E ainda referido como uma árvore. Uma árvore. Tanto um contra o outro. Brota-se da árvore. Brota-se da árvore. Brota-se da árvore. E esse é o link que o irmão Jonathan trouxe para nós. Olha só que lindo. Ó. Salmo 85. Olha. Salmo 85, versículo 11. Diz assim, olha. O amor e a verdade se encontram. Presta atenção. O amor e a verdade se encontram. Justiça e paz se abraçam. Da terra germinará a verdade. E a justiça se inclinará do céu. Lembra do Salmo 18 que fala: ele se inclinou do céu e veio ao meu socorro? É o link direto, irmãos. O irmão André já viu na hora ali, ó. Vamos colocar um pouquinho a luz aqui rapidinho, ó. Vamos pegar aqui, ó. Deixa marcado. Vocês queriam alimento sólido? Não, tem alimento sólido. Então, vamos lá de novo aqui, ó. Salmo 85, 11. Amor e verdade se encontram. Justiça e paz se abraçam. Da terra germinará a verdade e a justiça se inclinará do céu. Fazendo um link com Salmo 18. Olha só. Salmo 18. Fala assim, ó. 18:10. Salmo 18:10. Página 876. 878. 878. Fala assim, olha. Ele se inclinou e desceu. Tá vendo aqui, irmãos? Ele se inclinou e desceu. Quem que se inclinou e desceu? Tendo uma nuvem aos seus pés. É a representação de algo forte e valente mesmo. Tá? E algo forte e valente que foi em socorro. Foi em socorro daquele que estava servindo como Yalcha no templo. Ok? Então, ele se inclinou do céu e desceu. Aí faz um link com o Salmo 85, que fala assim. Olha só. Salmo 88, 5. 85. Aqui, ó. Da terra germinará a verdade e a justiça se inclinará do céu. Viu? Nossa. A justiça se inclinará. Está referindo Ial, que era Ial forte e valente, como a justiça. E a verdade brota da terra. Qual? Micael. Por quê? Micael, ele vem como aquele que é descendência de Davi. Ele brota da terra.
esse ponto que você leu aí, que fala da terra germinará a verdade, também não faria com Isaías 55? Lê para nós aí Que 55. fala, só um minutinho, peraí. Que fala assim, né, no Salmos 85, 12. Da terra germinará a verdade. Da terra germinará a verdade. Aí no Isaías 55 fala isso, né? 1342. Só um minutinho. Isaías 55. Como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem terem regado a terra, tornando-a fecunda, fazendo-a germinar. No caso não tem a conexão, por quê, irmão? Porque está falando o seguinte: a terra nunca teve a verdade. Tá, Entendeu? E ele está simplesmente mostrando papai Alcha, que recebeu o nome de Al Forte Valente, é a justiça. Tá. E aquele que brota no final do tempo, entendeu? Das suas raízes um renovo, ele mostra claramente que ele é a verdade. Por isso que faz um link de que isso diz o quê? O santo, o verdadeiro. Isso ali fala, vi um cavalo branco, e aquele que estava sobre ele é chamado fiel e verdadeiro, fazendo a conexão. Ele é fiel ao seu pai e é a verdade que brota na terra no final dos tempos. Brota por quê? Porque ele vem cumprir uma promessa. Você viu que Apocalipse é uma promessa que foi escrita há muito tempo, até chegar o final dos tempos, quando a verdade iria prevalecer sobre a mentira. Inclusive ensinando a como interpretar a Escritura da forma correta. Então, quando nós vimos aqui, ele está falando de dois personagens. Diz assim, ó, tá? É nos meus olhos. Bem no olho. Diz assim, ó, o amor e a verdade se encontram. Aí eu falo, quem que é o amor? Agora a irmã Delminha, quem que é o amor? O amor e a verdade se encontram. Quem que é o amor? O amor é Ial Forte Valente. Ial Forte Valente. Ial é amor. Ial é amor. E a verdade? Micael, que recebeu o nome de Yalcha. Por quê? Porque o amor era Yalcha. Mas ele transfere. E aqui, quando ele fala, eles se encontram, que fala, quando o sexto também se torna o sétimo. Eles se encontram. Porque antes andavam separados, até o momento que papai entregou para ele a condição de ser também chamado de quê? De amor. Entendeu? Por quê? O amor e a verdade se encontram, justiça e paz se abraçam. Viu? Se abraçam. Aí ele fala, da terra germinará a verdade e a justiça se inclinará do céu. A justiça se inclinará do céu quando ele se tornar Yalcha. Por quê? Porque ele se inclina, como seu pai fazia, para ver o que acontece na terra. Ok? Entendeu? Unindo os dois num só. É lindo isso. Aí ele faz a conexão com Isaías. Isaías quanto, irmão Jonathan? Isaías 11:1. Isaías 11:1. Olha só. Um ramo sairá do tronco de Jessé. Um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o espírito de Al, o espírito de sabedoria, inteligência, espírito de conselho, de fortaleza, espírito de conhecimento, temor de Al. No temor de Al estará a sua inspiração, ou seja, a inspiração deste é temer Al. E como que a gente
expressa que a gente teme Iau? Irmão Ronaldo, como é que a gente expressa para Iau que nós tememos Iau? É andar segundo a vontade dele. Isso, obedecendo. Obedecendo. Mostrando obediência. Aí ele continua. No temor de Iau, versículo 3, estará a sua inspiração. Ele não julgará, ó. Não julgará. Viu lá que está falando assim, justiça, hein? Justiça e o quê? E a verdade se abraçarão, é? É isso? Isso. Viu aqui que está falando, ele não julgará, Justiça e a paz. ó, justiça e a paz. Ele não julgará segundo a aparência, ele não dará sentença do que ouviu dizer, antes julgará os fracos com justiça, com equidade pronunciará sentença em favor dos pobres da terra. Ele ferirá a terra com o bastão de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Fazendo um link com o quê? Com aquele momento que ele destrói o antimachia com o sopro, que Paulo, o apóstolo, ele fala. E ele fala assim, a justiça será o cinto dos seus lombos. O que isso aqui lembra, irmão André? O cinto dos lombos. É. É interessante que esse dos lombos Tá, não? Fala muitas vezes na tradução rins. Ah, tá. É questão de julgamento. É, fala do quê? Da armadura. Armadura. Revestir da armadura. Quais são os apetrechos da armadura? São 6. O irmão Marco Betor já falou. São 6 apetrechos da armadura. Por que é 6, hein, irmãos? É porque Filadélfia é que veste para vencer Satanás. 6. Quais são? Irmã Alaide. Primeiro, começa da cabeça. Capacete da salvação. Capacete da salvação. Vai Coraça descendo. da justiça, Hã? Coraça da justiça. Cinto da verdade. É, cinto da verdade. Escudo da fé. Escudo da fé. E os calçados para E a espada. É? E a espada que é a palavra. A espada. O escudo da fé, capacete da salvação, Está em Efésios. couraça da justiça, cinturão da verdade, Calçando os pés. para o evangelho, A preparação do evangelho da paz. Ó, o a escudo paz. da fé. Vamos falar assim, vamos lembrar? Vamos. Tá esquecendo alguma coisa? São 6, não são, irmão? Vamos lá. Efésios 6. Efésios 6. Quem achar, me fala a página. 2046. 2046, irmãos. 6:10. Lucinha tá aí? Tá. 2046. 2046. Fala assim, ó. 6:13. Vamos colocar aqui, ó. 6, 13. 13. Isso. Então vamos lá. 13. Por isso, deveis vestir a armadura de alvo, para poderes resistir ao dia mau e sair firmes de todo o combate. Pondo os pés, aqui ó, ponde-vos de pé. Ponde-vos de pé. E cingi os rins, ó, cingi os rins com a verdade. Viu aqui, irmão? Ao invés de falar, lá não tá falando de rins, lá tá falando assim, lombos. É os lombos aqui, ó. É o lombo, é o rim, tá? Com a verdade. Vamos lá, primeiro, calçai os rins com a verdade, couraça da justiça, pé com zelo, o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. 6. 6. Perceberam? 6. 6. Por que são 6? Porque é para nós. Porque é com essa armadura que nós vamos derrubar Satanás, o administrador infiel, junto com a sua corja, lançando por terra. Entenderam? Sim. Agora a gente volta. Vamos voltar
em Isaías 11, que fala assim, Isaías 11, a justiça, versículo 5, Isaías 11, versículo 5, a justiça será o cinto dos seus lombos. Viu aqui que ele está falando sobre Micael, que recebe o nome de Alxa, que é ele que está guerreando com aquelas apetrechos junto com o seu exército? Sim. De Efésios 6. Viu que está conectando os dois textos falando que a justiça será o quê? O cinturão dos seus lombos. Ou seja, até para lutar ele luta com justiça. Entendeu? Então ele não é desonesto. Entendeu? Ele luta com justiça. Então, aí ele fala, a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Olha só. Ou seja, o cinto dos lombos e dos rins, entendeu? É justiça e fidelidade. Porque lombo e rim estão na mesma posição, ó. Só que um está nas costas, o outro está na frente, mas é o mesmo cinto. Julga e combate com justiça. Olha aqui. Vamos lá. Um cinto que protege o lombo, protege o rim. Fidelidade e justiça. Fidelidade e justiça. Fidelidade e justiça. Essa é a nossa condição. Ser fiel e ser justo. Por isso que entra a condição de ser irrepreensível. Porque o justo é irrepreensível. Não dá nenhum motivo para ninguém o acusar. Por isso é a condição de ser irrepreensível. Filadélfia e Esmirna. Ok, irmãos? Vamos lá. Continuando. A gente entra naquilo que eu falei que era surpresa, né? Que o irmão Márcio estava com dificuldade ali de captar, mas agora vai ficar fácil. É a respeito do tempo da festa Shemitah e depois vem a festa Jubileu. Vamos abrir a palavra em Levítico quanto? 25. Vamos lá, Levítico 25. Levítico 25. Levítico 25. Versículo 8. Eu já falei, contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Isto é, o tempo de 7 semanas de anos. 49 anos. Contou, irmãos? Contamos. Estamos no ano 49, ok? Shemitah. Então nós contamos. O que ele está falando? Conta aí, ó. Conta aí. Não esquece não. Conta aí. Quando você chegar no ano 49, presta atenção. Presta atenção. Versículo 9. No 7º mês, no 10º dia do mês, farás ressoar o toque da trombeta no dia das expiações. Fareis soar a trombeta em todo o país. Ó, a primeira, ele está ressoando. E depois ele fará soar. Percebe? Ressoar. Um começa ressoando o toque da trombeta. E depois farei soar. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Farei soar a trombeta em todo o país. Declarareis santo o 50º ano. E proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Será para vós um ano, um jubilar. Cada um de vós retornará ao seu patrimônio, e cada um de vós voltará para sua tribo. O 50º ano será para vós um ano jubilar. Não semeareis e nem cefareis as espigas que nascerem após a ceifa, e não vindimareis as cepas que tiverem brotado livremente.
o jubilar será para vós coisa santa, e comereis o produto dos campos. Veja bem, irmãos, aqui é uma representação israelita. Isso tem uma representação também celestial. Nós estamos em qual festa? Shemitah. Isso não é nosso. Você vai pesquisar no Google depois em casa. Todos os israelitas em todo o planeta estão comemorando o ano Shemitah. Ok? Eles estão comemorando o ano Shemitah. Aí, o que acontece? Ele está falando assim, observe o ano Shemitah. Por quê? Porque é um tempo de preparação para o ano jubilar. O ano jubilar, que é o ano santo. O ano jubilar é o ano santo. Nós vamos abrir a palavra. Nós vamos abrir em Salmo 126, versículo 4. Salmo 126, versículo 4. Salmo 126, 4. Página 1000. Diz assim, Salmo 126, 4. Vamos começar do 1. É tão bonito. Quando Iau fez voltar os exilados de Sião, ficamos como quem sonha. A boca se encheu de riso e a língua de canções. Até entre as nações se comentava, Iau fez grandes coisas por eles. Iau fez grandes coisas por nós. Por isso estamos alegres. Viu aqui? Eles estão alegres, por isso que eles estão cantando. Tiago 5. Eles estão alegres, por isso que eles estão cantando. Aí ele continua. Tiago 5. Aí ele fala, Iau faze voltar nossos exilados, como a chuva no deserto, tá? Torrentes de Negueb é uma tempestade no deserto, viu? Isso acontece. Os que semeiam com lágrimas, ceifam em meio a canções. Em meio a canções. Agora eu quero a tradução, Lucinha, da Bíblia King James, do versículo 5. Salmo 126, 5. Salmo 126, 5. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Ah, aqui tem uma conexão. Pega a Bíblia ali emprestada. Olha aqui. Aqui tem uma conexão. Vamos lá. Salmo 126, versículo 5. Na Bíblia King James. Diz assim: os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Em júbilo ceifarão. Em júbilo ceifarão. Tá falando o quê? Júbilo. Vão jubilar. Vão jubilar. E aqui começa falando, quando Iau trouxe novamente restauração a Sião. Aí ele faz o link. Quando, versículo 4. Mestre, traze os cativos de volta, assim como enche o leito das ribanceiras nos desertos. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Só que aqui, tem um detalhe. Versículo 4. Ele faz a referência quando nós saímos daqui, o que acontece? As ribanceiras vão se encher de água. Presta atenção. Na Bíblia King James. Mestre, traze os nossos cativos de volta.
assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Lembra do antimachia? A promessa é: porque vocês rejeitaram as águas de Siloé, que correm mansamente, e vai enviar o rio Eufrate com toda a sua força, e vão inundar os ribanceiras, e vão transbordar até o pescoço. Verdade. Viu a conexão? Quando Iau trouxer de volta os cativos, vai ser uma inundação nessa terra. É isso que está dizendo. E ele fala: os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Ou seja, será no ano jubilar, quando eu trarei de volta os cativos. Gratidão, papai. Aí você vai entender, agora você vai entender, irmãos. Dá para a irmã Lucinha lá. Agora você vai entender, a gente pode ler. Tá difícil? Tá bom. Fica com ela aí. Agora a gente volta para Levítico 25. Levítico 25. Diz assim, ó. Versículo 9. No 7º mês, no 10º dia do mês, fará ressoar o toque da trombeta. No dia das expiações, farei soar a trombeta em todo o país. Declararei santo o 50º ano e proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Fareis a libertação de todos os moradores da terra. Farei a libertação de todos os moradores da terra. Peraí, será que todos os moradores da terra vão ser arrebatados? Não. É isso que ele está querendo dizer? Não, não é isso. Mas a gente precisa entender o que ele está dizendo. Quando nós fizemos a conexão ali com esse salmo, né? Qual que é o salmo 126? Está falando assim, olha, quando Iau trouxe de volta os que estavam em cativeiro, aí o que aconteceu? Ele trouxe de volta os que estavam em cativeiro e eles estavam muito alegres. E eles estavam jubilosos, cantando, porque estavam alegres. E jubilar significa ano de alegria, ano de restituição. Irmãos, quando eu estive em denominação, eu via aquelas campanhas de restituição. E eu falava assim, as campanhas de restituição para filho de Adão é um fiasco. Restituir de quê? Não tem nada. Restituir do que perdeu. Ah, perdeu a saúde. Ah, perdeu a saúde. Então, vamos fazer a campanha da restituição. Porque, na realidade, era a palavra restituição, são para os filhos de Alcha, que sim, deixaram lá em cima um grande tesouro. Por quê? Porque eles morreram lá em cima. Foram desligados daquele mundo. E você percebe, Filadélfia, ele não é miserável, indigente como Esmirna. Por quê? Mas existe uma conexão. A palavra, como eu já vi muitos irmãos falar assim, porque lá Shaul Paulo não, os apóstolos, eles repartiam tudo que eles tinham para não haver necessitado, de fato. Por que isso? Porque eles estavam sendo o quê? Perseguidos e as suas propriedades estavam sendo tomado deles. O Estado romano
e também os próprios ali opressores, que ali, como sendo Satanás, o chefe lá em cima, que falou assim, vou colocar alguns na prisão, vou matar, né? Fazendo o link que eles estavam sendo o quê? Tomado deles as propriedades, da mesma forma que nós, quando estávamos lá em cima, foi tomado de nós as nossas propriedades. Eles, para ter direito à mesma herança que nós, eles também aqui na terra tiveram que passar pela mesma situação, de forma semelhante. Eles estavam perdendo as propriedades e eles não negaram o nome. Ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Isso é a condição. Por quê? Porque eles tomavam as propriedades dele e falavam assim, olha, você pode voltar para sua casa, mas você tem que negar o seu Yahshua. Aí o que acontece? Eles não negavam. Eles perdiam tudo que tinham. E eles entraram numa condição de miseráveis. De quê? De paupérrimos. De quê? De indigentes. Por quê? Porque eles não trabalhavam? Não. Porque tomaram tudo deles. E aí, aqueles que ainda tinham um pouco, vendia e repartia entre eles. Mas ali não era um povo desocupado. Ali não era um povo preguiçoso, não. Era um povo que estava sendo perseguido por Satanás. E estava sendo tomado deles, como aconteceu lá em cima. Por Satanás, foi tomado dos filhos de Yahshua. E eles foram levados para cá, para o lugar espaçoso. Então, como as duas igrejas, uma é celestial, porque Filadélfia é celestial, e a outra é terrena, porque é filho de Adão, eles tiveram que passar por provações semelhantes. Estão entendendo, irmãos? E eu vejo nosso meio aquele que lança lá, porque eles repartiam os bens. Irmãos, repartiu, tem que entender por quê. Porque eles estavam completamente no estado de miseráveis, de ser tirado a propriedade, chegar o exército, tomar e jogar a pessoa na rua. Deixa eu pegar minhas roupas? Não. Deixa eu pegar a comida? Não. Deixa eu pegar o meu dinheiro guardado? Não. Você não entra aqui mais, senão você vai morrer. Isso aqui não te pertence mais. Tá entendendo? Vai dormir na rua. Então, irmãos, quando a gente está vendo essa palavra é a conexão. Por que a igreja de Esmirna são miseráveis? Olha, Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2. A carta à igreja a Esmirna é a igreja mais deixada de lado. Aqui, ó, o tamanho do texto da carta, ó. Ela é a condição de quem, irmã, ó, só porque fez isso. Irmã Angélica é a condição de uma esposa de Jacó. Uma face. Qual? Esposa de Jacó? É, Israel. Ela tinha duas esposas. Ele tinha duas esposas. Ele tinha duas esposas. Quais eram? Lia e Raquel. A Lia, ele foi enganado.
na hora das núpcias, colocou ela, e ele amava, era Raquel, mas colocaram Lia. E aí, de manhã cedo que ele viu quem era ela, era Lia, não era Raquel. E aí ele trabalha mais tempo, agora comprar o dote também da outra. É o link daquele que anda no meio dos candelabros, no meio das eras da igreja, trabalhando para conquistar a sua esposa. Trabalhando em todas as eras para conquistar uma esposa. Por isso que ele anda no meio dos candelabros. Por isso ele está construindo uma casa sobre 7 colunas. Aí, ele chega a Esmirna. A Esmirna, rejeitada, representação de Lia. É dispensado para ela o menor texto entre as igrejas. E é falado assim: ao anjo da igreja Esmirna, escreve, assim diz o primeiro e o último, fazendo o link com a primeira igreja que se casa e a última que no final dos tempos vai se casar. Aquele que esteve morto, mas voltou à vida, aquele que morreu lá em cima e aquele que morreu aqui embaixo, porque o 6º também é o 7º. Conheço tua tribulação, tua indigência. Indigência. O que é? Miséria. Tua indigência. Fala assim, o fulano é indigente, mora na rua. E aqui você corta, és rico, porém. Porque isso aqui é palavra de teólogo. E as blasfêmias de alguns que se afirmam ialdins não são. São sinagogas de Satanás. Não tenha medo do que irá sofrer. Oh, como que não vou ter, né? Por que não vai ter, irmã Kátia? Não tenha medo do que irá sofrer. Por que não tenha medo? Essa igreja é a igreja de Esmirna. Uai, irmã, adivinhou? Não é de Filadélfia, não? Irmã, presta atenção, o que eu falei que vou perguntar para a irmã. Essa daí é Esmirna, claro que é Esmirna. Conheço tua indigência. Aí eu tô perguntando, não tenha medo do que irá sofrer. Como que alguém não pode ter medo, irmã? Ah, porque a gente confia, né? A gente não, irmã, ele está falando de Esmirna. Como? Eu vou te encher do Espírito e você não terá medo, porque estou contigo. Não foi isso que eles vieram? Compartilhar o Espírito com os de Esmirna? Porque faz um link ali com aquele que sela com o Espírito, que dá a ordem ao querubim, que estava ainda nos lugares celestiais, doido para fazer mal para a terra. Não danifique até que nós tenhamos selado a fronte dos servos do nosso Iau. Ok? Agora está chegando, porque começou lá. E agora está chegando o tempo final das eras da igreja. Quando Filadélfia se levanta nessa terra e faz um link que está voltando os exilados, voltando para Yal-Shalom. Esmirna nunca foi de Yal-Shalom. Esmirna é terrena. Os de Filadélfia que são celestiais. Por isso que está falando, olha, você está herdando um direito. Então, se você for fiel e passar pela morte e infidelidade, eu vou te recepcionar como esposa. Mas na realidade, essa salvação era para os de Filadélfia, seres celestiais. Mas Iau, aprove a Iau colocar vocês na mesma condição.
Adotou os de Esmirna. Por isso que fala, quando o servo, ele recebe a condição de filho, que ele se torna contado como filho. Então eu estou falando, presta atenção, vou perguntar. E eu pergunto exatamente para quem está distraído. Eu estava pensando no pão. No pão, irmã? Que pão, irmã? Ô, tadinho. Olha lá. Levítico 25. Levítico 25. Levítico 25. Tudo porque eu falei sobre o quê? O ter sido tomado as propriedades. Aquilo, eu falei tudo isso para mostrar que, como Filadélfia foi tomado propriedade lá em cima, também os de Esmirna é tomado as propriedades aqui embaixo. Olha só, voltando para o ano jubilar, ele fala assim, ó, versículo, aqui, tá certo, aqui mesmo. Vamos lá, versículo 10, vamos lá. Declarareis santo o 50º ano e proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Até então vocês não entenderam. Por quê? Porque os que vão subir não são todos os moradores da terra. Mas eu vou explicar. Aí, declarareis santo o 50º ano e proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Será para vós um jubilar. Cada um de vós retornará ao seu patrimônio, e cada um de vós voltará para sua tribo. O 50º ano será para vós um ano jubilar. Não semeareis e nem ceifareis as espigas que nascem após a ceifa, e não vindimareis as cepas que tiverem brotado livremente. O jubilar será para vós coisa santa, e comereis o produto dos campos. Neste ano jubilar, tornará cada um a sua possessão. Tornará cada um a sua possessão. Tornará cada um a sua possessão. Agora, irmãos, se passar esse ano que vem jubilar, nenhum de nós vamos estar vivo aqui pro próximo. Só as crianças. Mas quem que passou dos 50 igual eu, vai chegar aos 100 e pouco? Provavelmente não. Aí, o que que acontece? Não pode acontecer. Porque nós já vimos mostrando que o retornar daquele que estava prisioneiro acontece no jubilar. E eles voltam cantando. Vamos lá? Apocalipse 14. Apocalipse 14. Apocalipse 14. Nós lemos o Salmo 126 e nós vamos ver aqui Apocalipse 14. Olha só. Versículo 1. Tive depois essa visão. Eis que o Cordeiro estava de pé sobre o Monte Sião, com 144.000 que trazia escrito na fronte o nome dele e o nome de seu pai. E ouvi uma voz que vinha do céu, semelhante a um flagor de águas, e ao ribombo de um forte trovão. A voz que ouvi era como o som de citaristas ou arpistas, tocando suas harpas. Cantavam. Aí estão cantando lá porque estão tristes. Não, eles estão cantando porque eles estão alegres. E eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos quatro viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144.000. Por que ninguém podia aprender o cântico, irmã Delminha?
mas aqui não é por isso, é porque ninguém podia. Por que ninguém podia? É difícil mesmo, irmãos, mas eu faço pergunta difícil. Alguém quer levantar a mão aí, pode levantar. Irmã Kátia. Porque o Cântico Novo pertence aos 144 mil. Quase Só você ele acertou. sabe Quase. cantar. Quase você acertou, irmã. Quase. Mas não é questão, esquece do Cântico Novo. Porque só eles podiam aprender. Não, irmã, Micaial. Não cantava na terra porque estava triste. Era uma promessa. Ô, minha irmã, mas essa resposta não me convenceu. Presta atenção, irmãs. Por que ninguém mais podia aprender? Porque ninguém mais estava lá. Senão os 144 mil. Só eles estavam lá para aprender o Cântico Novo. Nenhum mais estava com eles. Ninguém mais podia ouvir. Está mostrando que aqui houve uma libertação de um grupo específico. Não foi de todos os moradores da terra. Os textos já falam, os resgatados do Cordeiro. Isso, os resgatados do Cordeiro. Por isso que está falando, um grupo foi resgatado, libertado primeiro. Foi um grupo resgatado, libertado primeiro. Esses que participam da ascensão. Aí, o que eles vão fazer lá em cima? Antes, aqui, ó, eles já subiram lá para cima. Eles já estão lá no Monte Sião. Mas antes, eles passaram pelos lugares celestiais. E o que eles fizeram quando eles passaram pelos lugares celestiais? Irmã Rejane. Irmã, nem ouvi sua voz. Eu só ouvi, repete, por favor. Vamos lá, deixa eu lembrar o que eu falei. Então tá, ó, irmã Rejane e irmã Josi. Veja lá, vamos lá de novo. O que eles vão fazer quando passar? Quando eles estiver passando pelos lugares celestiais, antes de chegar no Monte Sião, o que eles fazem primeiro? Ó, o irmão ali gritou. Irmã, olha lá, o irmão, olha lá, Jonathan. Eles vão expulsar. Como é que eles expulsam? Irmã Rejane passou para os lugares celestiais e é guerra. E vai lançar o administrador infiel por terra. Vai lançar o administrador infiel por terra. Junto com seu exército. Agora nós vamos abrir Efésios 6. Ei, irmão, você permite fazer um comentário de Efésios 6? Pode. É assim, aqui, nessa parte aqui, quando fala aqui de todos os moradores da terra foram libertos, né? No ano jubilar. Pode-se fazer assim, presumir que relacionado às denominações, porque o administrador fiel, ele responde às orações, entendeu? Aí tendo o infiel, aliás, aí ele sendo derrubado, vai estar lá o fiel, ou seja, não vai mais responder eles, ou seja, vão ser liberta aquela denominação. O que prende ele é os que eles vão lá e recebem. Mas está falando aqui está falando no texto, todos os habitantes da terra. Eu falo assim por causa de muita religião que tem, entendeu? Eu sei, mas quando fala todos os habitantes da terra, eles saem de um jugo. Um jugo. Eles saem de um jugo. Por quê? Presta atenção, irmãos. Quando o administrador infiel for lançado por terra, quem pedir alguma coisa em nome de Deus, em nome de Jesus, não vai receber mais nada! Acabou o jugo da escravidão!
Essa é a condição, irmãos. Efésios 6, presta atenção que eu falei que são 5 artefatos da armadura. 6 artefatos, falei 5 não, 6 artefatos da armadura, fazendo um link, e nós já fizemos um link com o personagem, que é ali que nós fizemos a conexão com esse texto, que veste o lombo com a justiça. Aí ele pega, olha só, Efésios 6, diz assim, o combate espiritual, 6:10, finalmente, olha aqui, finalmente, é do final dos tempos. Viu aqui? Finalmente, até que enfim, chegou o dia, no final dos tempos. E Finalmente, toda criatura geme, toda criatura foi escravizada. Sim. Por isso ele fala, finalmente. É o conectivo de conclusão. Concluindo, finalmente fortalecei-vos no mestre e na força do seu poder. Revesti a armadura de Yahweh para poder resistir às insídias do diabo, pois o nosso combate não é contra a sangue nem contra a carne, mas contra os principados, autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra o espírito do mal que povoam as regiões celestiais. Ou seja, aquele que governa esta terra está nas regiões, povoando as regiões celestiais. E é exatamente isso. A partir do momento que nós subirmos e jogarmos ele por terra, ele não pode mais responder a ninguém que pede em nome de Baal, Senhor. Não pode mais responder a ninguém que pede em nome de Jesus. Não pode mais responder a ninguém que pede em nome de Deus, que é Zeus. Terá que toda a terra, quando quiser algo do administrador fiel, vai ter que pedir em nome de Yahweh, em nome de Yahshua. Por isso ele desce furioso. Por isso, irmão, desce furioso. Desce furioso. Sabe que agora a gente pode voltar lá, irmãos, em Levítico 25. Irmão, também no caso assim, por isso que ele aprisiona novamente as pessoas colocando a marca, né? Novamente. Agora, como diz, ele quer condizer a situação que, como ele não pode abençoar de cima, ele tenta aprisionar, vamos falar assim, não consegue aprisionar de cima, ele vai tentar aprisionar daqui de baixo, através de uma marca que ninguém pode comprar ou nem vender se não tiver a marca. Então, como ele perdeu a condição mais elevada, agora ele vai tentar aprisionar de outra forma, conduzindo estes ao lago de fogo, porque aquele que coloca a marca não tem escapatória, senão o fogo eterno, né? Senão o fogo eterno, irmãos. Nós já, que horas são, irmãos? 7 horas, que é porque os irmãos ali, eles querem ir embora, né, irmãos? Mas só está esperando o pão. O pão está pronto? Nós já vamos concluir esse estudo, tá, irmãos? Para partir o pão, para vocês saírem com o pão, com a comunhão do pão e do cálice. Então, amados, o que aconteceu? Versículo 8, Levítico 25, 8, a gente pegou agora, que fala, versículo 13. Neste ano jubileu, tornará cada um a sua possessão. E ele aqui é o final. Tornará cada um a sua possessão. Esse será o ano da restituição, o ano que vem. Nós seremos os exilados que foram enviados a essa terra, retornarão para a sua casa, para os seus bens, para o seu corpo.
E o que acontece? Aí nós que vamos libertar esta terra do administrador infiel. Começamos inicialmente jogando ele por terra e depois vamos contar nos dedos e vamos responder no nome de Yahweh a todos os que invocarem o nome de Yahweh. Vamos, gratidão, papai, né? Nós já estamos com 1h15, mas eu queria trazer, essa aqui foi a palavra, irmã Cátia, de revelação que o papai mostrou, que é no ano jubilar, que os exilados voltam para ser restituídos. E é nisso que joga totalmente por terra todo o ensino do mensageiro de Sardes, que não entende absolutamente nada do que está falando. E o que acontece? E nós vimos que coincide exatamente com o Ministério Filadélfia de 1260 dias. É muito incrível, né? Tá entendendo? Coincide exatamente. Aí você fala assim, o pai trouxe essa mensagem, depois que ele trouxe do ministério, 1260 dias, que ele veio mostrar. Agora abre os olhos e vê ao seu entorno. O ano que vem é o ano jubilar. É o que está em torno, está sendo visto. Exatamente. E o que acontece, irmãos? Vamos, por isso que fala, o ano jubilar, a nossa guerra lá em cima é rápida. Porque quando nós jogarmos por terra o administrador infiel, o que acontece? Acontece que nós libertamos todos os moradores da terra desta escravidão, acreditando que estavam orando para o Criador e estavam orando para o administrador infiel. Vai ser tremendo. Vai ser tremendo. E entendeu, irmã Cátia? O ano que vem, a importância do ano que vem, e viu a importância de vocês estarem aqui esse ano. Aleluia! Viu? Preparou, fortaleceu, vai sair daqui carregando já feixes para ser perseverante até o final. Gratidão, papai, todos os irmãos que vieram aqui, que se esforçaram. Papai, respondendo, irmãos. Respondendo, me deu a mensagem hoje, na hora que eu estava tomando banho. E eu saí do banheiro, aí eu falei com quartozinho, falei assim, que eu estava alegre, estava feliz. Aí meu filho falou assim, eu nunca vi meu pai falar isso. Aleluia! É lindo demais. Ai, grato a Yalça, grato a Yalça. Ai, gostaria. É verdade, irmão. Aleluia. Vai valer a pena. Está valendo a pena. Oi, irmã. Lembra que antes você me perguntou sobre você é uma sozinha? Aham. Oh, coisa linda! Papai disse que era para me entregar.
Essa aqui é a chave, irmã, que a irmã estava capinando ali. Capinando, né, irmã? Eu estava trabalhando a terra, né? Ela estava orando ali no montezinho, uma plantinha lá chamou a atenção dela, né, irmã? Estava orando, eu e meu filho, nós invoquemos o nome 3 vezes. Meu filho foi se sentar em cima da pedrinha e quando ele se sentou em cima da pedrinha, ele achou a chave no formato de pedra. No formato de pedra. Desse jeito. Uma chavezinha no formato No de caso, é pedra. a chave no formato de pedra. É É a chave no formato de pedra. Olha aqui, irmãos. É o sinal, é a chave no formato de pedra. Vocês estão vendo? Olha que bonito. Ó, Yalcha, pai dos 144. Aqui, ó. Yalcha, pai dos 144 mil. Na tanquinha também tem algo escrito, irmãos. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve assim: diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. Apocalipse 3:7. Tem inscrição nela. Tem inscrição. A chave em pedra, E ela tem inscrição. petrificada. Ela tem inscrição. Aquele que tem a chave de Davi. Do outro lado também. Yalcha, Micael. Lê pra mim, irmão. Se aguentar, né? Olhei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Quando abrir, ninguém mais fechará. Quando fechar, ninguém mais abrirá. Cravá-lo-ei como cavilha em lugar firme. Será trono de glória para a casa de seu pai. É muito forte, irmãos. É muito forte. É muito forte. Olha aqui a chave, que coisa mais linda, irmãos. É uma chave de pedra. Olha só. A única coisa que foi feita nela foi só chave, mas não deu nome, mas ela é daquele jeito. Do jeito que ela achou, irmão. Todos os sinais. Eu quero contar o testemunho de irmãozinho. Cuidado. Vai lá contar. Acho que eu vi uma coisa. Que lindo. Quando eu achei a chavezinha, né? Vem cá falar, irmão. Vem cá falar. Vai lá. Vem cá, irmão. Vem. Tem capa do áudio. Aqui. Quando o meu filho, né, achou a chavezinha, o papai fez eu, né, ruminar, né? Aquele que tem a chave de Davi, né? Micael, né? Davi é a representação de Micael, Yalcha Micael, né? Aquele que recebe o 6º e o 7º. Aí eu, quando eu achei a chavezinha, né? O papai tocou no meu coração. Você vai levar pro irmãozinho Arthur. É, irmão. E eu tava esperando você a fruta. A chave. Mas também, aí o pai, ele disse assim, pai, muito cuidado. Eu sei que Micael tá aqui conosco, né? E Gabriel também tá. Também, também E eu tá. disse assim, tá, papai, o que eu vou levar pra Gabriel? Aí papai, eu tava um pomar de maçã e o papai fez eu achar a maçãzinha, né? Ele colocou lá, eu fui pegar, era o troninho. Eu disse, olha minha filha, olha a maçã. É o trono de Gabriel. Eu disse, então é esse o presente que eu tenho que levar então. Aí
o troninho não tá aqui porque eu entreguei para Gabriel. É uma maçã em formato de trono. É uma maçã em formato de trono. Ela entregou já para Gabriel. Né, irmãos? Muito maravilhoso. Os irmãos ficam aí agora curiosos. Irmãos, e todos os sinais, porque a irmã na terra ali, ela trabalha no campo, né? Trabalhando a terra. Trabalhando a gente terra. lembra de quem, né? Quando Eliseu foi ser ungido por Elias, ele estava trabalhando 12, ele estava juntando 12 arames na terra ali na 12ª, né? Junta de bois, não foi? A 12ª estava com ele. Estava com ele e estava trabalhando na terra. E você vê a condição dos filhos de Aush, né? Trabalhando na terra com Micael, que se conserva diante dos filhos do seu povo. Quando ele foi chamado, irmãos, ali foi a representação. Ele não recebeu de imediato, mas ele foi chamado para a experiência. E quando ele foi chamado para a experiência, ali nós vemos Eliseu. Ele estava com a 12ª junta de bois. Que a 12ª junta de bois é a representação ali, fala da tribo de Benjamim. E quando você pega Apocalipse 7, a última tribo que foi selada é a tribo de Benjamim, né? Então, é muito lindo isso, né, irmãos? Ali ele foi chamado e ele teve que passar toda a prova, assim também como Davi recebeu a unção de rei, mas teve que passar por toda a prova para no final ele receber a sua coroa, né, irmãos? Gratidão, papai, né, irmãos? Eu figo, né? Eu tenho figo lá na minha lavoura de verdura, né? Eu fiz o doce, esse não daria para mim trazer, né? Mas eu gostaria que os irmãozinhos lessem Jeremias 24:7. Jeremias 24:7, irmãos. Vamos ler, né? Ainda vamos ler hoje ainda. Né? Vamos só fazer o partido pão para liberar os irmãos que vão viajar agora, né? Põe aqui para mim. Ontem nós fizemos partir do pão e hoje nós estamos fazendo. Todas as nossas reuniões presenciais, irmãos, nós fazemos partir do pão. Todas elas, desde o início. Não é, irmão Bruno? Todas as nossas reuniões, desde o início. Desde o início. Nós nunca deixamos de invocar. E nós nunca deixamos de partir o pão. E todas as nossas reuniões foi em casa. Né? Que nós vamos fazer o partido do pão. Lança a luz aqui só para os irmãos verem. Olha, aqui, irmãos, ó. E essas marcas de queimado é proposital. São as marcas de sofrimento papai Aush. Ó, viu? Nós vamos invocar e gratidão, papai. Oyalcha! Oyal! Oyalcha! Oyal! Oyalcha! Oyal! Assim seja feita a vontade do papai Yalcha! Grato a Yalcha! Grato a Yal! Grato a Yalcha! Grato a Yal! Grato a Yalcha! Grato a Yal! Assim seja feita a vontade do papai Yalcha! Marco, oi. Cada vez que a gente faz o partir do pão, nossa memória é restaurada. Cada vez mais. É verdade.
Eu concordo com você. Tem bastante pessoa. Tem duas bandejas, duas bandejas para as coisas lá, para agilizar isso. Duas bandejas. Dá vou esperar. Pode deixar. Vou passar. Você quer Bíblia? Hã? Você quer Bíblia? Não, eu tô só me recuperando aqui. É, velho. Nós estamos gravando também a ceia. O irmão Bruno está servindo os irmãos com pão. E logo nós vamos comer juntos, né, irmãos? Cada um esperar pelo seu irmão. E todos vamos, gratidão, papai. E vamos comer juntos. Muito maravilhoso essa palavra que o Pai nos deu. O entendimento ali de todos os moradores da terra serem libertados, né, irmão? E ali, você consegue imaginar isso, irmãos? Que a partir do momento que nós subirmos, se alguém quiser alguma bênção lá de cima, vai ter que ser no nome verdadeiro, né? Vai ter que ser no nome verdadeiro. Por quê? Porque já não vai ter mais nenhum opositor maligno para responder absolutamente mais nada. Nada. Só vai receber quem receber o nome de Yahweh e Yahshua. Aí eles vão entender, porque a partir do momento que eles não tiverem mais respostas absolutamente nenhuma, quebrou-se o jugo da escravidão. Vai ter que passar. Vai ter que passar pelo o sumo sacerdote, né? Vai ter que passar pelo sumo sacerdote. É, exatamente. É verdade. Aqui, ó. 24:7. Aqui é a irmã Laís. É a irmã Laís. Jeremias 24:7 diz assim: dar-lhe-ei um coração para que me conheçam, que eu sou Iau. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Iau, porque eles retornarão a mim
de todo o coração. Mas, como os figos estragados, que de tão estragados não podem ser comidos, assim trarei Zedecias, rei de Alda, e seus príncipes, e o resto de Alxalã, aqueles que restarem nesta terra, e os que habitam na terra do Egito. Assim seja, né, irmãos? E a gente, no finalzinho, fala assim: enviareis contra eles a espada, a fome e a peste, até que desapareça do solo que eu dei a eles e a seus pais. Ou seja, irmãos, aqueles que vão ficar, eles vão ter que ficar e se consertados na marra. Vão ter que ser consertados na marra. E vão ser. E vão ser. Né? E vão ser. E vai haver arrependimento. Poderia ser vai. E aí, aquela pergunta que eu fiz lá atrás. E quando ele voltar, vai encontrar fé na terra? Vai. Como vai? Muita fé. Vai encontrar muita fé na terra. Né, irmãos? E quando fala de voltar, ele está falando em Apocalipse 19, né? Irmão, tá fazendo ali tá terminando, nós já vamos juntos, tá, irmãos? Um pouquinho só de paciência, tá? Rapidinho já vamos encerrar. Todos aqui partindo por hoje. É. Ninguém de fora. Exceto motor. Só o motor. Todos pegaram, irmãos? Pega uma. Deixa com a mão. Gratidão, papai, né, irmãos? Então vamos ficar de pé. Todos juntos. Gratidão, papai. Grato ai Alxa, grato ai Al, grato ai Alxa, grato ai Al, grato ai Alxa, grato ai Al. Assim seja feita a vontade do papai Alxa. Gostou? Foi careta. É porque eu tô com eu coloquei o dedo na boca dela. Achei que ela tá comendo um queimadinho.
Você não tá para não esbarrar com o copo, irmão? Vamos. Irmãos, vamos assentar. É só para não esbarrar no copo, ok? Porque estamos apertados, né? Então, é somente para isso. Nesse momento, evitar movimento brusco, que está sendo servido do seu lado, tá? Irmão, aquela parte do Elias, quando eles fizeram os altares, e pediu para que aquele pessoal clamasse os Deus deles lá. E aí clamou, resumindo, né? Não foi ouvido. Aí depois chegou a vez de Elias, e clamou em alto, e veio, partiu tudo, atalha ele com água, um lugar e tal, sacrifício. Então quer dizer que nessa época que a Filadélfia partiu e o administrador infiel foi expulso, aí o pessoal aqui de baixo vai clamar, então até e não vai ter mais E não resposta. vai ter nunca mais resposta. Quem que vai responder? Não vai descer. Não vai, não tem mais como, né, irmãos? Vamos começar a ouvir depois que são Todos pegaram? Daqui dessa fila todos pegaram? Sim. Obrigada. As crianças só Você pegou pra sala? Pegou? Aqui todo mundo pegou, né? Dá para as crianças. Já, do corredor já. Já pegaram. Já estão com dois já? Já pegaram mais um. Todos já pegaram aí atrás? Já. Quando? Nós com dois. Último outro, pega mais um. Peguei. Vamos ficar agora de pé, irmãos. Vou colocar a bandeja aqui. Pode colocar. Daqui a pouco eu levo. Amados, podemos? Então vamos juntos. Espera. Só um minutinho. Sobraram muitos. Podemos? Só um instante. Pronto.
Salmos 116, 12 e 13. O que daremos a Iau por todos os benefícios que tem feito por nós? Levantaremos o cálice da nossa salvação, invocando o seu nome. Ó Yahshua! Ó Yahweh! Ó Yahshua! Ó Yahweh! Ó Yahshua! Ó Yahweh! Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Recolhendo agora os cálices, nós vamos aguardar todos os irmãos recolhendo o cálice para a gente encerrar com a bênção sacerdotal. Podemos, irmãos? Gratidão. Então vamos encerrar com a bênção sacerdotal. Yau te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Yau faça... Oh, papai, gratidão por tudo. Gratidão. Yau faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Yau levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yau, grato a Yahshua, grato a Yau, grato a Yahshua, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Por Yau e por Yahshua, por Yau e por Yahshua, por Yau e por Yahshua. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Aleluia! Adorado seja Yau! Aleluia! Adorado seja Yau! Aleluia! Adorado seja Yau! E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua.